Está valendo. Alexandre. Sou eu. É você, cara? Esse aqui é o Emílio. Rampinelli. Tudo bem? Graças ao bom Deus, sim, tudo bem. Tudo bom. Muito legal. E você, tá bem? Tá tranquilo? Tô bom. Acompanhando as notícias do atletismo nesse final de semana, foi bem movimentado. Teve algum evento? Teve vários eventos, né? Tivemos Maratona de Valência, a maratona mais rápida, né, do mundo, onde ultimamente tem saído, tipo assim, na média de todos os corredores, é a maior média, a mais baixa média horária de todos os eventos de maratona. Tivemos aí, eu não consegui ainda não ver quem ganhou, mas pessoal que não ganhou parece que roubou a cena. É mesmo? Começando por Kenenisa Bekele, lendário campeão olímpico, ex-recordista mundial da maratona, que aos 40 e tantos anos fez um tempo aí de 2 horas, 4 minutos e 35, se não me engano. Se tornou o primeiro cara de 40 a mais a fazer menos de 2:05 na maratona. Esse cara comemorou bastante na chegada, né? Não vi a chegada dele, não, mas... Foi a chegada dele que eu vi. Ele comemorou como se tivesse ganhado a Copa do Mundo. Legal. E o recordista mundial dos 5 e 10 quilômetros chamou a atenção com o tempo de 2 horas e 8, mas que chegou morto e saiu carregado no colo. Joshua Cheptegei. Eu vi a cena também. Caramba. Outro fato legal aí, que a França conseguiu... Cara, eu tenho até guardado lá. 9 corredores só nessa maratona de Valência, 9 corredores com índice mínimo para as Olimpíadas. Acho que tem mais de 20 franceses com menos de 2 horas e 15. A França vem preparando um plantel de maratona aí muito interessante para os próximos anos, talvez até para a Olimpíada, hein? E isso qualificaria os corredores para as Olimpíadas, para o tempo olímpico, é isso? Porque tem um tempo mínimo, né? Mas tem um limite de corredores para o país. Tá. E cada federação nacional ela estipula ou um evento para desempatar. Então vamos ver qual vai ser a fórmula da França aí, mas tá bem disputado. Entendi. Seja com franceses nativos ou franceses importados, que são os descendentes de colônia, né? Uhum. Legal. Aqui na América do Sul, o Miguel Eras, espanhol também, 47 anos, se eu não me engano, ganhou o El Cruce, uma corrida de montanha aqui que sai da Argentina e chega no Chile, 3 etapas, 100 quilômetros. Ficou em primeiro lugar geral. 3 etapas de 100 km cada uma, ou no total das 3 etapas das 100 km? Total 100 km, são 3 dias de corrida. Caraca, deve ser massa, cara. Deve ser muito legal. Você sabe por onde eles passam? Você tem ideia não, tem que olhar lá. Não, é por trilha. É por trilha? Tá. Eu não sei, porque esse percurso ele é variável, né? Então eu não sei qual for o local de
chegar de sair desse ano. Nessa época lá tá frio, né? Tava com neve, nevasca, ventos. Na segunda etapa teve ventos de 70 km por hora, neve, emoção pura. Eu sei o que é isso. É massa, é massa. Não é para qualquer um, mas é muito massa. O que me vem à cabeça agora foram esses os principais destaques aí das corridas. Depois você dá um spoiler sobre a Argentina, mas depois. Tá. Daqui a pouco a gente vai falar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Rapaz, é uma região que vale muito a pena ser conhecida, ser visitada, com seu devido respeito, mas tem que ir lá, porque, caramba, é muito duro aquilo lá, cara. É bom demais, bom demais. Muito bem. Vamos. Final de semana a gente teve aí um evento de corrida da assessoria, o Viradão. O Alexandre teve o prazer de participar pela primeira vez. E aí, Alexandre? Pedra Azul, noite, profundezas da escuridão. Exatamente. Eu estava conversando com um amigo hoje lá, que é corredor também. Aquele que reclama que a meia maratona tem paralelepípedo, vento. Como é o nome dele? Como é o nome do... É o Marcelo. Marcelo, se estiver escutando aí, querido. Está começando, né? Pouca experiência com corrida ainda. Tem muita coisa nesse universo aí para descobrir. Começamos a correr sábado, meia-noite, ou seja, de sexta para sábado. Espera que o chiado está bem alto, cara. Tem uma interferência grande. Aí, passou. Não passou, não. Aí, agora passou. Não, passou não. Tá com interferência. Mas, enfim. Cara, nunca tinha corrido de madrugada numa situação daquela. Muito, muito, muito diferente, vou dizer. Diferente de tudo que eu imaginava que fosse. Mas foi um desafio muito bom. Muito bom. Você não vê absolutamente nada a não ser o foco da sua lanterna. É verdade. Alguns momentos, sim. O Viradão é uma estratégia de treino que eu já uso desde 2015, Alexandre, quando eu comecei a treinar para outra maratona. E aproveitando que eu precisava treinar, eu botava minha garotada para treinar também. Eu fiz alguns treinos de dia que foram nesse esquema compartilhado. Então a gente pegava um carro, botava 4 pessoas, eu corria o trecho inteiro e os outros dividiam, né? Até que um dia eu falei assim, vamos fazer essa parada de noite. E aí nasceu o Viradão. A gente sai à noite e termina só de manhã, na hora que acaba. A hora que acaba. Não tem hora. E configura aí um desafio muito além do que os treinos ordinários a gente se proporciona nos treinos ordinários. Quais são os treinos ordinários? Aqueles do dia a dia, que a gente se organiza para ir, que a gente pensa onde vai e tal, com quase total controle. E o treino noturno, nesse esquema aí, ele avança bem no desafio, né? Ele te tira de qualquer e absoluta zona de conforto. Se existe alguma, o Viradão, ele muda completamente seu senso ali, cara. A única coisa, assim, a coisa que ele alivia
é a temperatura por estar de noite, né? Mas eu já fiz treinos noturnos, assim, calorentos. É isso que eu ia falar. Aliviou a temperatura, porque Pedra Azul é região de serra aqui, né? De montanha. E lá, naturalmente, a temperatura é mais baixa daqui de onde a gente está. E foi um Mas. dia que choveu, né? Mesmo que fosse aqui, foi um dia que choveu, o tempo deu uma virada aí. Mas, assim, isso só deixou mais interessante, porque em determinados momentos da sexta-feira, que eu estava meio que me preparando psicologicamente, eu passei o olho na temperatura, aqui estava 32, lá estava 23, ou seja, 9 graus de diferença na mesma hora. E assim, a temperatura é um fator que te pega diretamente, né? Mas... isso porque você não sabia que lá à tarde choveu granizo, vendavais e eu fui ver isso no sábado. Fui ver no sábado, mas... O Miguel ficou me mandando mensagem tarde, assim, ele via na internet. E aí, nós vamos mesmo? Ué, você já correu no granizo? Não, então nós vamos, ué. Temos que passar por essa experiência aí, se aparecer. O que eu fui falando muito com o Gunther foi no carro, né? Eu falei com ele assim, cara, aqui ventou horrores. Olha a quantidade de galho e casca de árvore no chão, de folha grande, né? Aquelas palmeiras, galho de eucalipto e tal. Na pista, eu falei, cara, aqui não sei se choveu muito, mas que ventou. Acho que ali na região não choveu muito, não. A parte que... teve duas partes que choveu bastante, que foi de Pedra Azul para Venda Nova, já além de Pedra Azul, e entre Domingos Martins e aquela parte mais colada ali de Marechal Floriano, que Ponto Alto, Pena, uma área ali que choveu granizo. Mas Pedra Azul mesmo não choveu muito porque estava seco, né? Vocês não pegaram chuva na estrada, ou pegaram? Vocês saíram primeiro que a gente. Pegamos um pouco de chuva, mas não nada desesperado. Né? Nós pegamos muita chuva na região do Marechal. Domingos Martins para Marechal, muita chuva. A gente passou com meia hora de diferença, né? Depois de Marechal, bastante chuva, porque Domingos Martins, Marechal, depois vira Domingos Martins novamente. Então, esse trecho aí foi com muita chuva. E chegando lá, já bem mais tranquilo, bem mais sem chuva. Né? Aliás, seco já, né? A pista completamente mais só úmida, né? Mas sem muitos problemas. Mas, cara, eu gostei de como foi conduzido. Eu imaginei e falei com o Eduardo na subida. Assim, falei, cara, fica tranquilo, porque em nenhum momento eles vão dar uma paulada. Porque pensa, eu estou indo para correr 20, você está indo para correr 20, mas eles estão indo para correr 60. Então, o que deve acontecer é a gente ficar numa coisa tipo ali, Z2, Z3, né, Z4 na subida ali baixo, alguma coisa assim, mas ficar em Z3, baixo, alguma coisa do tipo, porque o ritmo deles, né, eles vão correr para umas 60 quilômetros para sei lá quantas horas de corrida. Aí ele falou, você tem razão e tal, mas de qualquer forma, isso não quer dizer que seja simples ou fácil. Quer dizer que é brabo. O ritmo do treino coletivo, ele é sempre menor, né? Ele é sempre um ritmo que faz uma média ali, que preferencialmente permita os que correm mais devagar estar sempre perto dos que correm mais rápido. Então, quanto mais junto a gente tiver, melhor. No primeiro trecho, como a gente não tinha apoio de carro, fazia-se, sim, necessário correr devagar e esperar para reagrupar, né? Porque nós éramos os apoios uns dos outros. Sim.
E até porque, pelo menos eu, tá? Eu vou falar por mim, não sei o Miguel, mas eu não conhecia o trajeto. Então, muitas vezes, eu ficava esperando alguém começar a virar. Né? Vai para onde? Vai para que lado? E tudo escuro, o né? Miguel, Lembrando que o Miguel começou... conhecia o percurso. Miguel conhecia o percurso, mas não de noite. Não sei se para ele fez diferença de localização, né? Entendi. Aquele primeiro trecho eu não conhecia. Então você já conhecia o primeiro trecho, né? O segundo trecho que você não conhecia todo, não é isso? Ou o terceiro Não, trecho? o segundo trecho, o terceiro trecho, só depois que chegava no asfalto, né? Tá bom. Aí eu não conhecia. Só de imaginar, porque eu já tinha conversado com várias pessoas e fui juntando os pedaços e depois eu dei uma olhada no GPS. Eu sabia por alto que a gente ia passar ali, mas nunca tinha passado. Tá. Da onde saiu a ideia de Pedra Azul? A ideia de circundar a Pedra Azul já é uma ideia antiga. Eu Então, lembro disso. é do relacionamento que eu tenho com a região, né? Que eu conheço, conheço muito bem aquela região ali. E faltava essa circunnavegação aí da Pedra Azul, passando lá para aquele trecho que leva para São Bento de Urânia, e ali eu não tinha passado. E foi uma surpresa, assim, magnífica, né? Lugar muito maneiro. A gente deu sorte de passar ali com o dia raiando. Cara, que lindíssimo aquela ali, a Lugar região. lindo. Eu nunca vi tantos ipês amarelos no meio da mata, floridos, ao mesmo tempo. Eu rodo o mato, cara, mas que lugar bacana de passar. Porra, nem fala. Aquilo ali é encantador, cara. As pedras, desenho de pedra. Quando a gente fez o meu trajeto, estava muito, muito escuro. Começou a fazer o segundo trajeto, era, sei lá, 3 da manhã, a segunda parte do trajeto. E aí, aí, boa parte de asfalto, ali um pedação de asfalto, acho que uns 10 quilômetros de asfalto, chegou a dar? Sim. Aí quando entrou para a estrada, para o estradão, estava começando a raiar. Você falou, ó, o céu está começando a ficar rosa. E aí os meninos chegaram, comeram, não sei das quantas. Aí a gente entrou para a mata, né? Porra, dali para frente, meu amigo, só coisa sensacional. Só coisa bonita, massa de se ver. O Gunther e eu ficamos boquiabertos no carro por vários momentos. De parar o carro e ficar olhando. Falar, cara, eu falei com ele, cara, moraria que fácil, as casinhas simplesinhas de tudo. Mas eu falei, cara, que lugar para morar, que lugar para viver. Passou num lugar que tinha uma casinha do lado esquerdo, assim, bem antiga, mas não antiga de descuidado, mas de uma arquitetura antiga mesmo, de roça, que puta, muito, muito maneiro. Branquinha, com os detalhezinhos azuis nas portas e janelas, não, eu vi duas não, assim. era uma bege, tinha um jardinzinho, assim, bem característico dessas regiões de interior nossa aqui. Cara, e assim, pode falar que você vai repetir essa parada em janeiro ou não? Pode falar. Não, então, no repeteco disso aí, rapaz, eu acho que eu vou querer fazer segundo trecho. Eu vou querer correr mais, porque, porra, cara, que lugar maneiro para estar, para estar ali vivendo mais do que eu vivi ali. Entendeu, cara? Que coisa sensacional aquilo ali. Bonito com força. Maneiro. Cara, eu te mandei aí um áudio e mandei uns textos aí para você à tarde. Uma das dificuldades que eu tive lá da madrugada foi justamente
me orientar do tempo, né? Mas aí não é a madrugada, não. Você, se fosse de dia, estaria vendido também. Ah, cara, você acha? Eu me policiei bem aí nas provas, Não, que... porque você tá ainda naquela relutância de usar o monitor. A corrida é uma UTI. É uma UTI, e aqui tem todos os dados que precisam ser ajustados e monitorados. E você ainda reluta em usar. Reluta por quê que eu estou falando? Porque na bicicleta você sabe fazer isso. Sim. E na corrida você ainda está nessa fase de, né, ser o Robson Crusoe, sei lá. Aí se você, mas não deu problema. Não deu problema, não deu problema. Mas poderia ter te dado, em vez de 30 minutos de quebradeira, 45 num trecho. Então, isso tudo, cara, é aprendizado, mas, como eu te falei, qual é o passo para dar? Controlar. Quando que você abre mão do controle? Quando você já tem muitos fatores debaixo do seu controle, né? Isso leva um tempo. Até lá, precisa ir controlando o tempo de comer, o tempo de beber, a quilometragem, qual é o ritmo que você está fazendo. Saber em determinado, por exemplo, saber em subida moderada, como você se comporta. Se você está além ou se você está aquém. Na subida íngreme, como você se comporta perante o ritmo? Está além ou está aquém? Isso tudo vai te dando um feeling do que esperar, de como administrar, né? Só de cabeça tem uma hora que a gente fica vendido. Chaquei. Para mim, fica muito fácil usar os recursos que estão disponíveis. Abrir mão é temerário. Para mim, que sou experiente, muito experiente, me considero, abrir mão totalmente do controle é temerário, mesmo que seja num treino doméstico. Entendi. Então, eu vou passar a... Eu vou me monitorar melhor quanto a isso. Mas, na verdade, ali, eu fui pela minha percepção. E eu fiquei realmente vendido com a minha percepção. Porque, assim, eu não tenho errado muito, tá? Então, talvez seja porque o trajeto fosse um trajeto completamente desconhecido, num momento completamente desconhecido. Mas, por exemplo, eu saio para treinar aqui, tá na hora de comer minha mariola. E eu olho no relógio, tá próximo. Tá ali, né? Mas é porque eu tô acostumado também, né, cara? Já sei mais ou menos Quando eu falo que o treino por exemplo, esse treino, ele eleva, é porque ele é feito para você não ter o controle. Porque você tem que sair da sua casa. Porque o que acontece com vocês aí? Vocês simplificam demais o treino. O que é simplificar demais o treino? Ele tem que caber. Né? Eu tenho um plano de treino, mas ele tem que caber no meu tempo, na minha vontade, na minha disponibilidade, no meu humor, no dia da semana, e ele tem que caber. Olha o que você fez com o plano de treino. E tem que dar o resultado que eu espero. Nunca dará.
Entende? É isso que o atleta faz com o plano de treino dele. Ele dobra para caber num esquema que é o que mantém ele sempre com o mesmo resultado. Então, eu só treino se eu sair da porta de casa, eu só treino se for a 10 minutos da minha casa, se eu voltar até a tal hora, se tiver sol, se não tiver sol, se tiver vento, se não tiver vento. Você vai condicionando, é claro, no dia que eu estou cansado eu vou para o asfalto, no dia que eu estou bem eu vou na areia, no dia que eu... Você começa a brincar como o cara que manda no jogo. E aí você deixa de treinar. Concordo. Essa é a tendência. Você está falando do quê? Eu lido com isso todo dia. Porque as intervenções são essas. Eu posso mexer aqui, posso não sei o que lá. Por sua conta e responsabilidade. Então, fica muito fácil. Quando você vai para um treino que não foi você que doutrinou, você está completamente vendido. E agora eu estou entendendo a importância de usar o controle. Porra, se é um negócio que eu não conheço, eu preciso me controlar para saber o que eu vou conseguir, né? Para me garantir que eu vá chegar no final, né? Que eu vá... Não vai ter o pastelonça para você... tá na hora de comer a mariola. Entendeu? Não vai ter a curvinha, não vai ter... Você está sem referência. E um dos áudios que você mandou lá no pré foi o seguinte: galera, não tem civilização, não tem nada aberto, vai estar de madrugada, não tem nada. Então não adianta, vocês têm que estar completamente autônomos, senão não adianta cartão, não adianta dinheiro, não adianta dólar, euro, real, não adianta nada, não tem nada. Não tem venda, não tem nada. Então, assim, é isso. E não tinha mesmo, né? Não, isso você não mentiu. Isso. Em nenhum momento, em nenhum dos trechos, só na chegada lá, e mesmo assim estava fechado. Na Rota do Lagarto, na estrada que a gente virou. Onde eu parei ali, não tinha nada aberto ali. Não tinha nada aberto. Quando a gente saiu da estrada de chão, que chegou no asfalto, que viramos à direita, ok, tinha coisas ali, mas tudo absolutamente fechado e você não via uma pessoa na rua. Então, não esquece. O Café Colonial que a gente passou em frente estava fechado, para você ter ideia. Então, qual Café Colonial? Aquele Trefiore, lá que tem até uma... que já passamos de carro? Já passamos de carro, já estava na estrada lá. Não, ali não. Então... Aquele Café Colonial, ele abre 5 horas da tarde, cara. Então não dá para se confiar em nada. Não dá para você tem que se garantir, cara. Senão você está no sal. Então agora faz sentido para mim a ideia do controle do relógio, porque uma vez que você não sabe onde você está, você precisa se guiar ali e se controlar. E veja assim, vamos lá. Mesmo eu que conheci o caminho, que concebi o treino, que dividi, que tal. Primeiro trecho, estava com diarreia. Sim, do nada, bateu uma diarreia. Cara, você não está, por mais controle que você tenha, você não está no controle de tudo. Você sempre precisa ter. Então, quando está tudo voando, os papéis voando na mesa, você gasta muita energia correndo atrás de papel voando. Certamente. Então é preciso desenvolver ferramentas de controle para a sua exposição naquela situação lá do treino. Pois é, cara, e foi um enorme desafio, eu vou dizer para você, e teve em alguns momentos eu me preocupei
com o Miguel, porque em alguns momentos ele parecia estar bem mal, né? Assim, eu fui, né? No sentido de quê? De lento? Não, de ou de passar reclamando? mal. Não, de passar mal. Eu falei, em algum momento ele vai passar mal. Aí ele falou, ó, não, eu não tô com vontade de vomitar, não tô, só tô com dor na barriga. E eu falei, bom, então, né? E aí ele ia devagar, controlando, mas deu certo. Depois ele se recuperou e aí ele fez o que tinha que fazer. Mas eu te confesso que em alguns momentos eu fiquei um pouco preocupado com ele. Mas, cara, que trajeto bom, um nível de dificuldade que eu achei muito acessível, muito. Não é aquele negócio impossível, sabe? Ah, porra, negócio impossível de fazer. Não, cara. O que eu prezo quando eu vou programar um treino? Primeiro, um treino seja corrível. Uhum. Certo? E era. Todo ele era. Todo ele Não, era. completamente corrível. Você escolhe, às vezes, andar, mas é completamente corrível. Até aquele trecho lá que a gente subiu lá de Aracê até a Torre do Aroso, que foi o trecho de maior subida, ele tem algumas trechos inclinados, mas é todo corrível. Sim, Então, sim. porque é um treino de corrida. Então, você precisa se impelir a correr. Então, o treino todo corrível. De noite, a gente evita, tipo, trilha, pirambeira, essas coisas, para dar fluidez. Precisa ser um treino que ele tenha fluidez, né? Que a gente não fique atravancado, que não seja muito lento, a gente vai passar a noite toda correndo. Então, que seja 100% apoiável, né? Ali o único trecho que a gente não tinha. Acho que é o da antena. Mas que se fosse necessário, talvez não de noite porque estava o portão fechado, mas um carro viria pelo outro lado e acessaria. A gente só tinha aquela corrente lá de empecilho para o acesso do carro. Que seja apoiável o 100% do tempo. E eu já fiz treinos aqui de Viana para Domingos Martins, que pô, a gente precisava empurrar o carro para passar em determinado trecho. Ou subir em cima do carro para ele poder pegar tração, porque pegava na pedra. Tá? Então, para ser um treino que você faz correndo, que você faz sem um esforço hercúleo. Porque isso é treino, né? Não adianta eu botar uma condição de treino que a gente vai ter muita dificuldade de fazer. Até porque já tem a dificuldade da noite. Tem as facilidades e tem as dificuldades. Eu me sinto muito à vontade para correr de noite. Mas tem gente que não. Que tem receio da falta de segurança que ela condicionou à claridade. Por exemplo, você não vê o que você está pisando claramente, mesmo com a lanterna. Você tem se você souber usar, você tem uma noção. Você vê o que vai passando, você sabe. Aí vai fazendo igual aqueles videogame antigo, Atari, que você desvia, River Raid, por exemplo, né? Você vai desviando, quando você não tem tiro, você desvia e tal. É mais ou menos assim. Você vai desviar do que você viu ali, mas quando você vai desviar, você não viu onde você vai pisar. De repente você pisa em outro buraco, né? Mas e aí você desenvolve a percepção da textura. Isso é importante. Você precisa mexer na sua lanterna. Aliás, você precisa pegar uma lanterna de corrida. Aquele foco ali, ele te distrai. Você
fica olhando para o foco. Inclusive, quando tinha curva, o teu foco estava sempre para fora da curva, onde você estava procurando. E tua lanterna ficava assim, ó. Você estava, então, procurando ver o que não precisava. Então, pega uma lanterna específica de corrida, você viu que é. E eu sempre oriento você usar o foco baixo para você perceber a textura. Você não vai ver claramente onde você está andando, mas você vai perceber as texturas, você vai desenvolver. Hello, Julia. Você vai desenvolver a qualidade de correr à noite. Uma vantagem muito grande que tem correr à noite é que você vê pouco à frente. Isso é o que eu ia te perguntar, se isso é uma vantagem. Eu achei que é. Eu acho que é uma vantagem, porque tem horas ali, porque eu conhecia, mas você que não conhecia não estava vendo as cristas e as estradas que a gente ia passar à frente, né? Sim, e não viu a 7 quilômetros a torre que você ia passar lá. Isso, dependendo do momento, isso é agoniante, cara. Você, assim, caraca, tem que passar lá. Quando o dia clareia, você já começa a falar assim, nossa, olha lá o que eu vou ter que... Isso influi no momento agora. Então, a escuridão, quando você vê só 10 a 15 metros de subida, que é o máximo que você tem de visibilidade ali, você não tem expectativa aumentada. Você tem sempre que subir aquele trechinho ali dos próximos 15 metros, né? Uma vantagem bem que eu considero. A minha lanterna, o que eu passei a fazer, que ela passou a me incomodar, que eu passei a ficar olhando só para onde estava o foco. Eu joguei ela para cima, porque eu não sei se você percebeu, ela fazia uma... Ela é bifocal. Ela tinha uma volta. Então eu regulei de forma que eu via um ou 2 metros ali à minha frente, e passei a olhar para aquilo ali, não olhar para o foco. Então, às vezes, o foco ficava no alto das árvores, assim, ó, e eu olhando embaixo, clareando. Quando eu percebia algum buraco, eu puxava lá para baixo e clareava para que vocês dois vissem o buraco, a árvore. Não faz isso. Não faz isso. Então tá. Não. Então, aprendi. Achei que estivesse ajudando. Não, estava atrapalhando. Então tá certo. Então, aprendi, usei esse artifício porque aquele pontinho estava... Aquele pontinho, ele é irritante. Em casa aqui, eu fui tentar abrir o foco, né? Rodar aquele negócio para ver se abrir e fechava o foco. Não faz. Aquilo ali é só para você abrir, tirar a lente e pronto. Agora, imagina se você tivesse com aquela lanterna que você queria comprar de oficina. Entendi. Eu não conheço, então a ignorância me protegeu ali. E aí você falou, cara, isso é para mecânico. Eu falei, então tá bom. Então, já era, deixa quieto. Mas eu ia te perguntar isso, a questão da ausência da visibilidade, que é uma coisa que às vezes mexe quando você está sentindo cansaço, que mexe muito com você no momento agora, né? Pô, você olha assim e fala, puta, tem que subir aquilo ali. Não vou subir. Cara, tá de sacanagem quando tem que subir aquilo ali. E aí você tem que subir, não tem jeito. Mas quando você não vê, você só vê aquele check. Aí você só sente que vai ficando cada vez mais inclinado, você fala, pô, tá inclinando, né? Aí você fala, tá inclinando. Aí você levanta a cabeça e vai embora no check. Mas, pô, e você não vê nada no seu lado, não tem nada para te distrair naquele momento, né? E aí entram uma coisa que você falou no vídeo que você botou no YouTube, que eu concordo, a questão do que você pensa, do que está na tua cabeça naquele momento. Porque não tem muita coisa para te distrair, não tem muita coisa para você ficar olhando. E aí, você com você, a sua cabeça está ali, cara, e dependendo do que você estiver pensando, correr não te traz paz, não te traz tranquilidade.
Cara, se você estiver pensando besteira, no escuro, você não sabe se vai chover, se vai fazer sol. À tarde fez um tempo terrível naquela região. Pô, você fica doido, cara. Ali você tá caçando o inferno para você. Entendeu? Então, até nisso você tem que saber correr, você tem que saber controlar seus pensamentos. Não é possível, cara. Eu falei aquilo lá no vídeo, por quê? Porque eu vi essa semana umas coisas que a cabeça vai pensando, né? Porque tem pessoas que falam assim, faz esses exercícios que você vai encontrar o mindfulness. E, cara, não tem exercício que vai te dar paz de espírito. Não tem nada que vai... Você vai sair da sua casa com a louça suja, a cama desarrumada, as coisas tudo bagunçado. Você vai sair e vai voltar e vai estar arrumado. Correto? Correto. Você precisa ir lá e arrumar. Assim é a cabeça. E assim é a cabeça com atividade física. E com atividade prolongada, é pior ainda, cara. Porque dependendo do tipo de pensamento que habita sua cachola ali, é só inferno. Falo isso por experiência própria. Se você não discernir, arrumar as dores que você vai sentir, as coisas que você vai perceber, os sentimentos que você vai nutrir, alimentar ali durante aquele tempo, você não continua correndo. Então, para continuar correndo, você precisa arrumar. É claro que vai ter momentos que vai ter um vento que vai tirar essa paz. Vai ter você dá uma tropicada, né? Por exemplo, teve o trecho que a gente não tinha passado, eu estava ansioso em demarcá-lo até para o pessoal do apoio, para você ir, mais na frente, e eu estava assim, na função dividida entre correr e perceber o caminho. Uhum. Isso tira a tranquilidade, né? Uma vez que eu percebi que o caminho estava certo e ia dando match ali nas indicações que eu tinha, eu me tranquilizava. Quando faltava, eu me intranquilizava. Então, isso tudo influencia na sua tranquilidade ali. É o estado dos caras que estão com você, é tudo. É o cachorro que está na beira da estrada. Você deu sorte que você pegou de carro o trecho que tinha cachorro. Eu passei nos trechos onde tinha os cachorros, mas os cachorros não vieram para cima. Estavam dormindo. Teve uma hora que estava o Miguel e eu na frente e você tinha ficado bem para trás. Você estava resolvendo um problema, enfim. Gástrico intestinal. Cara, apareceram uns 8 cachorros. E eles vieram para o meio da pista. Só que a gente estava uns 60 metros, 50 metros deles. E eles começaram a latir, aí eu falei, porra, Miguel, agora deu ruim. Aí ele meio que ameaçou e continuou a correr. Eu falei, quer saber? Eu não vou ficar para trás de jeito nenhum. Colei no pé do Miguel. Miguel tirava o pé e botava. Toc, 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 toc. Ó, se tiver que pegar um, vai pegar uns 2. Só que, cara, os cachorros entraram num sítio, numa casa, enfim, sumiram. Aí o Miguel, vambora, que senão eles vão voltar. Mas realmente de susto não teve. E a gente pegou 2 cachorrinhos brabos, 2 caramelos, mas eu já estava no apoio, com o Eduardo, cara. Eduardo segurando os cachorros, tentando espantar os cachorros. Aí a gente chegou, o Gunter botou o carro entre os cachorros e o Eduardo.
E eu ajudei o Eduardo, ficava na janela do carro assim, pega, cachorro, pega, cachorro. O Gunter riu, eu falei, pega, cachorro. Não, Eduardo, pode ficar tranquilo que eu tô te ajudando. Não era você, né? Mas assim...